Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, eu resolvi fazer esse exercício aqui. Na verdade, é um exercício compartilhado, né? A gente vai fazer junto aqui esse exercício, tá bom? À medida que eu for lendo, vocês já vão imaginando aí qual seria a resposta pelo que vocês estudaram. E a gente vai se preparando para as avaliações, tá? Qualquer coisa, vocês têm dúvida aí comigo durante o horário das aulas, né? Que eu vou estar aí à disposição de vocês aqui online. Então vamos lá. A primeira questão é a seguinte: as principais ferramentas empregadas na tecnologia do DNA recombinante são as chamadas enzimas de restrição. Elas estavam ali, elas foram citadas naquelas grandes descobertas da genética, daquele vídeo que eu coloquei para vocês, né? Apenas nos locais onde existem certas sequências de bases nitrogenadas. Então, olha só, você quer cortar um DNA, ela vai lá numa sequência específica desse DNA e corta, né? Então, ela funciona como uma tesoura molecular por esse motivo. Elas podem ser isoladas de micro-organismos, purificadas e produzidas em larga escala para ser isolada para aplicação em técnicas biotecnológicas. Tem várias técnicas onde você precisa manipular o DNA e aí você tem que cortar esse material, usa as enzimas de restrição. A seguir estão relacionadas algumas técnicas que exigem o emprego de enzimas de restrição, exceto, então nós vamos ter uma aí, que não, uma técnica que foi citada, mas que, na verdade, a enzima de restrição não é utilizada nessa técnica, tá? Então vamos ver quais as que foram citadas. Para o projeto Genoma Humano, para a identificação de criminosos pelo DNA, para o teste de paternidade, só lembrando que a identificação de criminosos pelo DNA e teste de paternidade, a técnica é basicamente a mesma, só a forma de análise é que vai ser diferenciada, tá? Você vai trazer esse material genético ali do indivíduo, no caso dos suspeitos, né? Você vai multiplicar esse material, porque em laboratório isso é possível fazer, e depois você vai comparar com uma amostra que você tem. No teste de paternidade é a mesma coisa, você vai coletar o material dos indivíduos ali envolvidos na questão, pai, mãe, filho, né? E vai multiplicar aquele material ali, vai reproduzir esse material no laboratório, vai aplicar a técnica, né? E depois vai fazer as comparações entre DNA. Então, basicamente, a técnica é a mesma, a forma de análise aqui diferenciada. Se a gente estivesse em sala de aula, eu ia reproduzir ali um pouquinho, né? De como que se faz no laboratório, né? Não exatamente o exame, mas uma reprodução, né? Um ensaio de como isso aconteceria. Mas a gente está online, não é possível, né? Na produção de transgênicos, onde você modifica os genes do indivíduo, né? Você, na verdade, insere ali um gene que o indivíduo não tinha no novo organismo. Ou na clonagem de animais, né? Quando você cria um organismo idêntico ao outro, né? Aconteceu com a ovelha Dolly. Então, em quais dessas situações aqui que você teria ali, você não precisaria, na verdade, do uso das enzimas de restrição? No projeto Genoma Humano, na identificação de criminosos pelo DNA, no teste de paternidade, na produção de transgênicos ou na clonagem de animais? Qual delas você não usa enzimas de restrição? Qual delas você não precisa manipular o DNA, cortar o DNA? A resposta certa, a clonagem de animais. É uma técnica reprodutiva, onde você usa uma célula, um óvulo, né, sem núcleo, anucleado, você tira o material genético daquele núcleo, daquele óvulo ali. Por que que você tira? Porque ali vai ter o material genético só da fêmea, só metade do material genético daquela fêmea ali, né? E aí você introduz ali, você funde esse óvulo com uma célula somática, que essa sim tem todo o gene, todo o material genético do indivíduo que você quer clonar, né? Então, você faz essa fusão através da eliticidade e aí você estimula aquilo ali a se transformar numa célula só, que vai se multiplicar, né? Vai formar novas células, tecido, vai formar um indivíduo completo ali, idêntico àquela que tinha, ao material genético que você introduziu nesse óvulo ali. Então, é nessa técnica que você não precisa cortar DNA, você não está manipulando o DNA, é só uma técnica reprodutiva, você está usando células, né? Você não corta DNA. Então, nessa você não usa enzima de restrição. Vamos
Outra questão. No filme Jurassic Park, acredito que vocês tenham visto, né? Aquele filme onde eles reproduzem dinossauros, né? Esse filme é de Steven Spielberg. Cientistas retiraram do intestino de insetos hematófagos fósseis, moléculas de DNA de dinossauros. Na verdade, a gente vê isso no início do filme. O mosquito teria picado ali um dinossauro, sugado o sangue dele, e esse sangue ali, esse mosquitinho foi fossilizado, né, ficou ali preservado durante milhões de anos, e posteriormente cientistas conseguiram recuperar esse material genético ali do dinossauro que estava naquele sangue, né, desse dinossauro, e como não estava completo, eles introduziram ali, olha, inserção de fragmentos de DNA de rã. Então, introduziram o material de rã ali, o material genético de rã, e conseguiram reproduzir o dinossauro. Apesar da eficiência proposta no filme, na prática, esse procedimento é extremamente improvável. Por quê? Porque na prática isso provavelmente não aconteceria. Aí vem a opção A. Seria necessário encontrar um genoma completo e conhecer sua ordem nos cromossomos, saber exatamente onde você vai... o mapeamento desse material genético dos dinossauros, né? Para você saber aonde vai cada proteína, né? Ou não daria certo porque a composição química do DNA dos dinossauros é diferente das encontradas em espécies atuais. Qual é a espécie de dinossauro que vocês encontram aí hoje, virando a esquina ali? Ou não seria possível porque as características do organismo se devem à estrutura primária das proteínas e não do DNA. Ora, estrutura primária é a ordem dos aminoácidos numa proteína, né? Está dizendo ali que as características do organismo se devem a isso, e não do DNA. O DNA coletado sofre mutações durante o período... Deixa eu olhar aqui porque minha câmera está encobrindo a frase ali, só um minuto. Cadê? O DNA coletado sofre mutações durante o período em que ficou fossilizado. Ele mutação, né? É alguma alteração. Ou não existem técnicas para a inserção de fragmentos de DNA de uma espécie em outra. E aí? Qual seria a opção correta? Por que provavelmente essa técnica não daria certo ainda na vida real, né? Digamos assim. Opção A, B, C, D ou E? Deem uma olhadinha aí, o que vocês acham? Bom, apesar da eficiência proposta no filme, na prática, esse procedimento é extremamente improvável, porque seria necessário encontrar um genoma completo e conhecer sua ordem nos cromossomos, tá? Então, é por isso que não daria certo. Quando eles falam ali, na verdade, da inserção de fragmentos de rã, eles estariam criando um organismo geneticamente modificado, né? Estamos falando de transgênico, né? É interessante isso aí, essa pergunta. Vamos à próxima. Em uma experiência de reprodução com uma espécie de mamífero, adotou-se o seguinte procedimento. Fundiu-se uma célula somática do indivíduo 1, somática, uma célula do corpo, tá? Completinha ali, com todos os seus genes. Com um óvulo, fundiu-se essa célula com um óvulo previamente anucleado, quer dizer, tiraram o núcleo, tiraram o material genético desse óvulo e fundiram com essa célula somática do indivíduo 1. A célula, assim, foi formada e implantada no útero do indivíduo 3. Desenvolveu-se e deu origem a um novo ser. Esse novo ser é geneticamente idêntico ao indivíduo 1, ao 2 ou ao 3? Justifique sua resposta. Então, vamos relembrar. Eles pegaram a célula completinha ali, com o material genético, a célula somática do indivíduo 1 e fundiram com um óvulo anucleado, quer dizer, tiraram o núcleo desse óvulo, tiraram o material genético desse óvulo, né? E fundiram com a célula do indivíduo 1. E depois dessa fusão, eles colocaram no organismo do indivíduo 3. Lá ela se desenvolveu e formou um indivíduo completo, né? Então, eles querem saber, geneticamente, esse indivíduo teria as características de quem? Qual seria a resposta certa aí? Desculpem ali que esqueci de ligar o celular. E aí? Não é o material genético que manda nessa questão aí, né? Você vai clonar um indivíduo, você vai utilizar o material genético dele para poder cloná-lo. As características estão no material genético. E o dono do material genético aqui é o indivíduo que doou a célula somática.
com célula completa, né? Então, esse seria o dono, não é isso? Vamos à resposta. O novo ser é geneticamente idêntico ao indivíduo indivíduo 1, pois é deste o material genético, né? Foi ele que doou a célula somática com material genético lá, tá? Espero que tenha acertado, hein? Vamos para a próxima. Entre as diferentes biotecnologias modernas, encontramos a produção dos transgênicos. Sobre o tema, assinale o que for incorreto. Bom, transgênicos é aquele organismo geneticamente modificado. Você introduz genes nele que não fazia parte originalmente, né? Então, você tem ali um organismo geneticamente modificado, tá? Então, vamos ver aqui o que é incorreto em relação a essa questão dos transgênicos. Pela técnica do DNA recombinante, novos organismos chamados transgênicos, um organismo geneticamente modificado, são produzidos pela inserção de genes que lhes são estranhos. Um transgênico de Escherichia coli tem grande importância terapêutica, sendo usado atualmente na produção do hormônio de crescimento humano, da eritropoetina e de insulina em escala industrial. Então, você usa aí essa bactéria, introduz o gene dessas substâncias, né, nessa bactéria e ela produz em escala industrial essas substâncias aí que é para uso terapêutico humano, né? Dolly foi uma ovelha que, além de ser um clone, era um animal geneticamente modificado, obtido pela inserção de um gene humano em seu DNA. Esse gene codifica a produção do fator 9, uma proteína da coagulação sanguínea, importante no tratamento de hemofílicos. A partir do sangue da ovelha Dolly, esse fator podia ser obtido em grande quantidade. Uma das técnicas para obtenção de organismos transgênicos, olha aí eu me cobrindo ali de novo, é o uso de vetores, que são vírus e bactérias, nos quais se insere o DNA para ser incorporado a um outro organismo. Uma das técnicas para obtenção de organismos transgênicos é o uso de vetores, que são vírus e bactérias, nos quais se insere o DNA para ser incorporado a um outro organismo. Então, eles usam ali um vírus, uma bactériazinha, para poder levar o material genético ali daquele organismo ao outro ser, né? Essa vacina agora que a gente tem da AstraZeneca, meu dia de tomar é agora, no caso quem está assistindo lá quarta-feira, né? O meu dia de tomar vacina é amanhã, na quarta-feira, justamente eu tô fazendo o vídeo aqui na terça, e quem está assistindo aí na sexta aula, eu tomei na quarta-feira, e se Deus quiser tudo deu certo, né? A segunda dose, por isso que só devo voltar ali a aula presencial em setembro. Bom, voltando aqui. Então, essa AstraZeneca, eles usam o RNA de um adenovírus, né? De um vírus para poder fazer a vacina, né? Então, é um vetorzinho que é utilizado ali para levar aquele material genético, tá? Bom, qual seria a resposta certa aí, então? O que seria incorreto a respeito dos transgênicos, né? A, B, C ou D? O que vocês acham? Qual dessas aí não faz o menor sentido? Opção certa é... Bom, acertou quem pensou a letra C, tá? Dolly foi uma ovelha que, além de ser um clone, era um animal geneticamente modificado, obtido pela inserção de um gene humano em seu DNA. Isso nunca aconteceu. Não. Ela era simplesmente um produto de clonagem, certo? Vamos para a próxima. Voltando aí, pessoal, vamos ver aqui. As células tronco são capazes de se diferenciar em vários tipos de tecidos, daí seu grande interesse para a medicina atual. Aponte a alternativa que mostra as possíveis origens dessas células. Então, vamos lembrar aqui que as células tronco, elas são aquelas células capazes de se transformar em qualquer outro tipo celular. Como eu disse em aula anterior, na verdade, não são todas as células, né, consideradas células tronco, que são capazes de diferenciar em todos os tipos de células. Se você pegar células, por exemplo, do cordão umbilical, ela já não se consegue se diferenciar em relação a todas. Ela consegue se diferenciar para alguns tipos, se transformar em alguns tipos. Não todas as células, né?
Por isso é que as células de origem embrionárias, essas sim são as mais, vamos dizer assim, as mais requisitadas para esse tipo de finalidade, porque essas podem se transformar em qualquer tipo celular. Células da medula óssea, células do cordão umbilical, elas já terão uma certa especialização, então não se transformarão em qualquer tipo, tá? Então vamos apontar aí a alternativa que mostra possíveis origens dessas células: placenta, medula óssea e cérebro, células embrionárias, baço e coração, sangue, fígado e pele, medula óssea, cordão umbilical e células embrionárias, líquido amniótico, que é aquele líquido que fica circundando a criança quando está na barriga da mãe, né, em desenvolvimento ali no útero, intestino e cordão umbilical. Bom, dentre essas opções aí, qual é aquela que está de fato correta em relação às possíveis origens aí dessas células tronco, né? Acho que vocês já mataram, né? Não consegui disfarçar muito não, né? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Opção certa: medula óssea, cordão umbilical e células embrionárias. Vamos à próxima. Técnicas de engenharia genética possibilitaram a produção de grande quantidade de insulina por bactérias que receberam o gene humano para esse hormônio. Tal feito só foi possível pelo emprego das enzimas de restrição, que agem traduzindo o gene da insulina para o código genético da bactéria, ou seja, produzindo esse gene da insulina, né? Transferindo isso no código genético da bactéria, ligando o pedaço do DNA humano ao DNA da bactéria, identificando os aminoácidos codificados pelo gene, cortando o DNA da bactéria em pontos específicos, ou unindo o DNA humano. Como é que as enzimas de restrição agem? Qual é a ação da enzima de restrição? Estão lembrados da primeira questão lá, a primeira imagem daquele bonequinho lá, cortando o DNA, né? Um sinônimo para enzimas de restrição, que seriam tesouras moleculares. Então, dentre essas opções aí, qual seria a opção correta? Vamos lá? Ela age cortando o DNA da bactéria em pontos específicos, tá? Vamos à próxima. Leia o texto abaixo. Cientistas da Embrapa e da Unicamp estão desenvolvendo pesquisas com uma variedade de soja geneticamente modificada, onde foram introduzidos genes capazes de produzir o hormônio de crescimento humano e a insulina. A soja modificada, depois de uma rigorosa avaliação de biossegurança, funcionará como uma fábrica de onde serão extraídas e purificadas as proteínas para aplicação medicinal. Isso aí estava na revista Biotecnologia, junho de 2001. Com base no enunciado e em seus conhecimentos, analisa as afirmativas a seguir. A obtenção de um organismo geneticamente modificado consiste na transferência de células de um certo... Está incompleto aqui, meu povo. A obtenção de um organismo geneticamente modificado consiste na transferência de células de um certo organismo para o outro, né? Desculpa aí. O objetivo principal da pesquisa é utilizar a soja transgênica no tratamento de doenças como a diabetes, através da introdução desse vegetal na alimentação humana. A produção do hormônio do crescimento humano e da insulina pela soja transgênica é consequência da expressão de genes do DNA recombinante, ou seja, a forma que esse DNA recombinante vai se mostrar, né? Vai se apresentar, digamos assim, né? Vai agir. Da análise das afirmativas, é correto concluir que somente a primeira afirmativa é verdadeira, somente a segunda é verdadeira, somente a terceira é verdadeira, 1 e 3 são verdadeiras, 1 e 2 são verdadeiras,
Somente 1, somente 2, somente 3? 1 e 3 ou 1 e 2? Deixa eu... Ah, não dá para eu voltar. Não dá para eu voltar à tela anterior. Será que vocês conseguem lembrar aí? Deixa eu ler aqui na minha colinha. A gente está na questão 7, né? Vamos lá. Questão 7. A obtenção de um organismo geneticamente modificado consiste na transferência de células de um certo organismo para o outro. Essa seria a primeira. O objetivo principal da pesquisa é utilizar a soja transgênica no tratamento de doenças como a diabetes, através da introdução desse vegetal na alimentação humana. Através da alimentação, o indivíduo com diabetes iria se curar, ou iria se tratar. A produção do hormônio do crescimento humano e da insulina pela soja transgênica é consequência da expressão desse gene do DNA recombinante. O gene que foi modificado, né? Ele agiria dessa forma aí. Bom, da análise das afirmativas é correto concluir que somente a primeira é verdadeira? Somente a segunda é verdadeira? Somente a terceira é verdadeira? A primeira e a terceira? Ou a primeira e a segunda? Já? Vamos ver. Vamos conferir. Somente a terceira é verdadeira, né, gente? Olha, a produção do hormônio do crescimento humano e da insulina pela soja transgênica é consequência da expressão de gene do DNA recombinante. Tá? Então, não tem nenhuma outra aí que esteja correta. Vamos à próxima. Na espécie humana, a comparação de sequências de bases provenientes de fragmentos de DNA nuclear, tratados como uma específica enzima de restrição e submetidos à técnica de eletroforese, permite... Então, vamos lá. A gente corta esse DNA, submete, através da enzima de restrição, né? Submete à técnica de eletroforese, coloca na bandeja, liga na eletricidade, esse DNA que foram picotados ali, eles vão se reaproximar por combinação, né? Por semelhanças, né? E isso vai ser analisado. Então, esse tipo de técnica, ela serve para identificar a paternidade de uma criança, diagnosticar casos de síndrome de Down, identificar estupradores por exame de secreções deixados na vítima. Com respeito às 3 afirmativas, é correto dizer que apenas a primeira é verdadeira. Esse tipo de técnica aqui só serve para identificar a paternidade de uma criança. 1 e 2 são verdadeiras. Além de identificar a paternidade de uma criança, também serve para diagnosticar a síndrome de Down. 2 e 3 são verdadeiras. Diagnostica casos de síndrome de Down e identifica estupradores, né? 2 e 3, né? Agora é 1 e 3. Identificar a paternidade de uma criança e identificar estupradores. Só a 2 é verdadeira. Diagnosticar casos de síndrome de Down. Qual a opção certa, povo? Antes de mais nada, deixa eu esclarecer. A síndrome de Down, ela é uma alteração no cromossomo 21 do indivíduo. Normalmente nós temos 23 pares de cromossomos, né? Só que no par 21, ao invés de 3, nós temos 3 cromossomos. Ao invés de um par, nós temos 3 cromossomos. Temos um trio ali, né? Então a gente chama de trissomia. O que acontece ali é que esse cromossomo a mais determina todas as características específicas aí que a gente sabe da síndrome de Down, né? O olhinho mais puxado, a protuberância na língua e aí a dificuldade de falar, né? Tendência à obesidade, as linhas das mãos, elas não são assim como a gente costuma perceber nas nossas linhas, né? Ou são poucas linhas ou não tem linha. E aí, nessa hora, eu sei que muita gente vai olhar para a sua mão para se descobrir Down agora, né? É muito engraçado, vocês em sala de aula fazem isso o tempo todo. Bom, mas vamos aqui então à resposta. A enzima de restrição, ela é submetida às técnicas de eletroforese, ela permite o quê? Resposta certa, já conseguiram descobrir aí? Alguém estava batendo. Vamos ver aqui. 1 e 3. Identificar a paternidade, identificar estupradores. A síndrome de Down não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Você
não diagnostica caso de síndrome de Down fazendo a técnica de eletroforese. Não existe essa condição. Ela vai ser diagnosticada a partir de como é que se diz? Exames, né? Ambulatoriais, normais, né? Análise dessas características que eu citei aqui para vocês, né? Mas não existe diagnosticar através de análise, né? Por eletroforese. Observe a tira abaixo. Aí a gente tem aqui um cientista, né? Um cientista tá com uma galinhazinha aqui e ele fala assim: a genética criou o super galináceo. E aí a galinhazinha ele faz có. As coisas desnecessárias foram eliminadas. Penas, crista, pés. E aí a galinhazinha faz có. E depois fica aqui, ó. É melhor manter a casca do ovo, porque quando ela libera o ovo, esse ovo sai sem casca, ó. Então, o autor está fazendo referência a engenharia genética, hibridação, polialilia, seleção natural, heterose. Povo, nós não falamos de hibridação, não falamos em polialilia, não falamos em seleção natural, nem falamos em heterose. A única coisa que a gente falou sobre seleção natural foi o fato de que quando Mendel publicou os trabalhos dele, estava todo mundo ali voltado para Darwin por causa da teoria dele da seleção natural, né? Então, foi a única coisa que a gente comentou. Então, aqui vocês só teriam uma opção. Vamos a ela. Engenharia genética, né? 10ª, não, eu acho que são 12 aqui, não tenho certeza. Não, essa é a 10ª, são 10 questões. Ultimamente tem sido anunciados uma série de projetos de genoma com o objetivo de sequenciar o genoma de espécies de importância econômica, como o eucalipto e o café. Sequenciar o genoma de um organismo significa descobrir o quê? Seu código genético, a sequência de bases do seu DNA, bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, timina, citosina, as relações de parentesco do organismo, os genes importantes na produtividade ou os genes de resistência às pragas e doenças. Né? Sequenciar o genoma significa o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. A sequência de bases do seu DNA, né? Porque nós temos as mesmas bases. Todos nós temos adenina, guanina, citosina e timina no nosso DNA. Acontece que a diferença estará na sequência dessas bases, porque a diferente sequência de bases vai traduzir diferentes proteínas. Então, a nossa diferença vai estar no tipo de proteína que a gente tem. Alguns vão ter proteína para ter o olho assim, o olho assado, o azul, o verde, castanho, o cabelo assim, o cabelo assado, a pele assim, a pele assada, a produção de uma doença ou não. Então, na verdade, o que a gente está ali fazendo quando sequencia o genoma é descobrindo a sequência de base do DNA. Né? O alfabeto é o mesmo, as letras são as mesmas. Agora, as palavras que são formadas a partir dessas letras, aí você vai encontrar diferenças, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, né? Ou fixado um pouquinho mais do tema que a gente está estudando. E bons estudos para vocês. Até a próxima.